Agora, nós temos como uma sociedade personificada a sociedade limitada. Essa sociedade limitada, eu chamo a sua atenção, você que está começando o seu estudo na contabilidade, que você se debruce sobre esse tipo de sociedade, estude com carinho, começando pelo Código Civil, pegando o livro de Direito Empresarial aí na nossa biblioteca virtual, porque ela representa 98% dos tipos societários existentes, mais ou menos 98%, tá? Os demais 2% vão ficar entre sociedade anônima e cooperativas. Dificilmente você vai encontrar uma sociedade que seja diferente desses três modos, tá? Então, sociedade limitada. Essa sociedade, a característica que limita, né, a responsabilidade do sócio ao capital subscrito, E os sócios simplesmente têm que integralizar o que foi prometido no contrato. E a sociedade anônima, nós sabemos, pode ser a capital aberto, que são negociadas na Bolsa de Valores e, portanto, são controladas aí, de perto pela CVM, com auditoria externa, com outros requisitos, né? Essa sociedade anônima, e tem a de capital fechado, que são sociedades anônimas, mas que não têm ações negociadas na Bolsa. Então, isto faz com que essa sociedade seja, vamos dizer assim, tem uma contabilidade mais apurada, ela precisa ter auditoria, dependendo aí, aberta sempre, e a fechada também. Ela tem que ter auditoria, porque ninguém vai montar esse tipo de sociedade se não tiver um capital suficientemente grande, porque existe um custo maior para isso, tá? E depois nós fomos, então, para aquele famoso esquema, né? O esquema de registrar uma empresa, aqui, ó, o esquema de registro de sociedades. Começa como? Primeiro você tem a ideia, faz o seu planejamento, né, de empresa, passou nos 2 testes, tem uma ideia, a ideia é válida, fiz o planejamento diz que vai ser lucrativo, então eu preciso formalizar essa empresa, transformar essa empresa que era um sonho em uma empresa personificada. Então, procuro um contador, faço um contrato social, sozinho, individual ou com sócios, né? Vou escolher o regime, a classificação da sociedade, se ela vai ser limitada, né, SA ou uma cooperativa ou uma conta de participação, não, mas ou uma comandita simples, uma comandita por ações, e vou registrar esse contrato social, obedecendo aqueles requisitos, né, de contrato, na junta comercial lá do seu estado. Uma vez que eu registrei, ela passa a ser já uma pessoa jurídica. É um momento já que eu separo o capital do sócio do capital da empresa. Então ela passa a ser uma pessoa jurídica. De posse desse registro na junta comercial, vou à Receita Federal e inscrevo esta pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Pego esses 2 registros, junta comercial e Receita Federal, e vou à prefeitura, tá? Segue mais ou menos essa ordem, tá? Depois que eu tiver os 3 registros, tem um alvará da prefeitura, eu peço o registro da inscrição estadual para as empresas comerciais, empresas prestadoras de serviço, eu faço o registro na prefeitura mesmo, né, que é o cadastro de ISS. E para a indústria, vou à Secretaria então, da Receita Estadual, faço o registro, a inscrição estadual, que é o ICMS. De posse desses registros, eu, principalmente dos 2 primeiros registros, tem que registrar na Previdência Social, porque fatalmente tem recolhimento de INSS, nem se for do prolabore do sócio, vai ter recolhimento aí de INSS. Então, registro na Previdência Social. Se tiver funcionários, registro no Ministério do Trabalho, mas já faço o registro logo, que é para ficar pronto, né? E, paralelamente, lá na Prefeitura, eu já peço a inspeção do Corpo de Bombeiro, porque uma empresa comercial sempre vai ter o alvará do bombeiro, ou seja, que é a segurança da empresa, né, contra incêndios, contra ali, estrutura da empresa. E faço o cadastro também na Secretaria de Saúde do município. E de posse disso, eu tenho o quê? A empresa registrada, formalizada, com todos esses alvarás na mão e certidão, eu já posso abrir a empresa. Em alguns casos específicos, eu também tenho registro ambiental. São alguns casos, tá? E feito isso, então você já tem essa empresa aí que você já pode começar a trabalhar.
E aí começa aquela parte que nós, contadores, adoramos, que é a parte da escrituração. A parte administrativa de registro, constituição da empresa está feita. Agora eu preciso fazer o quê? Começar a escriturar essa empresa de forma contábil, que é registrar os fatos administrativos, os fatos contábeis, né, ali no livro diário, um após o outro. Hoje totalmente digital, não existe livro mais manual, então livro digital. Depois esse livro já, como ele é digital, informatizado, ele já faz ali a escrituração no Razão também. Mas eu tenho um livro ali obrigatório, que é o livro de atas, que hoje as sociedades limitadas precisam de um livro de ata, né, para registrar ali as decisões dos sócios, e um livro de inventário no final do ano. Livros auxiliares, eu tenho o livro de caixa, contas a receber, contas a pagar, de estoque, tem outros livros auxiliares, controle de patrimônio, depreciação, e são livros que eu vou, à medida que for necessário, vou introduzindo na empresa. Então, de repente, tem empresa que necessita, tem empresa que não necessita de tudo isso. E os livros, então, de obrigações acessórias, que são os livros fiscais, né? É obrigatório, mas é acessório, porque só tem livro fiscal porque tem operação fiscal, né? No caso, por exemplo, livro de registro de entrada e saída, só para quem compra e vende mercadorias ou produz mercadoria. Na prestação de serviço não tem livro de registro de entrada e saída tão formalizado, porque ele vai ter o livro de ISS, que é prestação de serviço. Já na indústria eu preciso ter um livro de registro de IPI, então eu tenho que ter apuração de CMS, inventário. São vários livros que eu preciso ter para a minha empresa poder trabalhar formalmente, né? E continuando, nós temos o quê? Nós temos a contabilidade propriamente dita. Já que eu defini um patrimônio para essa empresa, que esse patrimônio é constituído então de bens, direitos e obrigações, eu tenho o ativo, que é a parte dos bens e direitos dessa empresa, né? E que eu vou registrar. Os bens e direitos, você coloca bens. Nós temos bens aí, 4 tipos de bens, né? Bens de uso, que são os patrimônios da empresa, prédio, carro, veículo, máquinas, mesas, computadores. Nós temos bens de venda, que são as mercadorias para vender. Nós temos bem de renda, que é aqueles bens que gera renda para a empresa, tipo aplicação, imóvel para alugar, né? Então nós temos bens de investimento também, que são outros tipos de bem. Então você vai classificando os bens ali, mas os bens são todo o patrimônio da empresa, só o investimento da empresa, né? E os direitos é tudo que a empresa tem para receber de alguém. E são classificados de que forma? De forma de liquidez. Aquele bem que tem a liquidez mais rápida, ou seja, que ele se transforma em dinheiro mais rápido, vem em primeiro lugar, e é por isso que o caixa é a primeira conta, lá, o grupo das disponibilidades é o primeiro grupo a ser relacionado do ativo, né, que vem com caixa, depois banco e aplicações financeiras de curtíssimo prazo e líquida. E depois for mostrado várias técnicas de contabilização, sabendo que o ativo sempre debita pelo aumento da conta, o valor da conta aumentou, debita e credita na diminuição. Essa estrutura, tudo lançado no diário, vai formando aquilo que nós chamamos de contabilização, né? E aí vai dando aquele trabalho que o contador faz dia a dia. Depois nós passamos para o passivo, né? E o passivo são as obrigações propriamente ditas, transformando em outras palavras, são as dívidas da empresa. Mas essas dívidas não são ruins, pelo amor de Deus. Elas são o quê? São capital de terceiros que ajuda a financiar as contas do ativo, ou seja, ajuda a financiar os bens e direitos. Como? O estoque, por exemplo, eu compro a prazo do meu fornecedor. Então o fornecedor me ajuda a financiar o estoque. Aquele prazo que ele me dá para pagar é o tempo que eu tenho para vender e receber essa mercadoria, né? E como é que eu classifico? Primeiro, aquelas contas que são mais exigíveis. É por isso que o fornecedor vem primeiro. Se eu não pagar o fornecedor, eu não tenho mercadoria. Segundo, o funcionário. Se eu não pagar o funcionário, ele insiste em não trabalhar. Terceiro, os bancos, né? Tem que pagar os bancos, senão ele não me dá crédito. Quarto, vem o governo, né? Quinto, outras contas pequenas. E a contabilização sempre da mesma forma. O débito e crédito lá da partida dobrada, lá do início da contabilidade.
Então sempre vou creditar pelo aumento e debitar pela diminuição. E como é que eu reconheço um passivo? Olha, você vai reconhecer em 3 possibilidades. Ele é provável de acontecer, no caso dele não ter um documento fiscal, porque se tiver documento, o reconhecimento é feito no documento que dá origem à dívida, à obrigação. Agora, existem provisões que eu preciso fazer. Então, se ele for provável, e você viu lá no exemplo, provável quer dizer que se ele tiver acima de 60% de probabilidade de ocorrer, eu reconheço. Se ele tiver abaixo de 60%, na maioria dos casos eu vou colocar em nota explicativa. Agora, se ele for só possível de ocorrer, ou seja, se houver só uma possibilidade de ocorrer, eu vou ali julgar, eu vou mensurar com detalhes se eu vou colocar na nota explicativa ou se eu não vou nem mencionar no balanço, tá? Agora, se ele for remotamente possível, não há que se falar em reconhecimento. Eu só vou reconhecer uma obrigação se ela for provável com um alto índice de probabilidade. Baixo índice não tem que se reconhecer essa dívida, por enquanto, tá? Por enquanto. Por fim, nós chegamos lá no patrimônio líquido. E como é que nós classificamos esse patrimônio líquido? Já que o ativo eram os bens e direitos atuais vindos de decisões passadas, e o passivo era obrigações atuais vinda de decisões passadas que vai me obrigar a pagar no futuro, o patrimônio líquido não, ele é o valor residual. Eu pego o ativo, que são os bens e direitos, se eu vendesse todo o ativo e pagasse todas as obrigações, o dinheiro que sobrar é o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, e é aqui que eu separo o princípio da entidade. O dinheiro do sócio não se comunica com o da empresa. Apesar de ser dos sócios, ele é da empresa também. Então é aqui que já tem a primeira separação lá do princípio postulado da entidade, tá? A classificação desse patrimônio líquido. O patrimônio líquido é classificado de forma na forma da lei, ou seja, a lei coloca a forma como eu tenho que colocar meus grupos ali certinho. Começa com o capital social, vai descendo, reservas, né? Aí avaliação, depois terminando lá no prejuízo acumulado, né? E a contabilização segue o patrimônio líquido, ou seja, segue o passivo. O que é seguir o passivo? Sempre que aumentar o valor do patrimônio líquido, eu credito. Sempre que diminuir o valor do patrimônio líquido, eu debito. E assim nós concluímos essas 2 primeiras aulas e fazendo bastante exercício. Na sua aula atividade, existe um exercício de constituição de empresa, né? Os caminhos que a empresa tem que seguir. E na sua web aula 2 existe já um exercício de demonstrar um ativo e um passivo contabilizado ali de forma, vamos dizer assim, rápida e fácil, para que você já comece a sentir como é que é fazer contabilidade. Existe nas aulas atividades, existe apontamento de 2 livros introdutórios de contabilidade, que é a Contabilidade Fácil do Osni Moura e o Contabilidade Empresarial, ou introdutória, do Neves, que ajuda bastante o iniciante a compreender toda essa fala que o professor traz na aula. Estamos aqui à disposição, lógico, por intermédio dos tutores, né? Você consulte o seu tutor, tanto presencial quanto online, para fazer as suas atividades. E existe a web aula também. Na web aula existe material de depreciação que nós não conseguimos trabalhar de forma efetiva. Recomendo a leitura efetivada da depreciação da norma brasileira de contabilidade. Sempre lendo a norma brasileira de contabilidade. Tanto a norma 00, que é a estrutura conceitual, quanto a de demonstrações financeiras. E com isso nós terminamos essa breve exposição do que foi essas 2 aulas, que foram essas 2 aulas, e bons estudos, e consulte o seu tutor online e o seu tutor presencial. Até mais!